Boa noite. O município manifesta interesse em aderir ao Programa Nacional Escola Cívico-Militar. Nós levamos o nome da Escola Georgina Rosado por sabermos da intenção da direção da escola de ter lá sim a implementação da escola cívico-militar. Ela dá ao aluno a maneira de disciplina, de como se comportar na sala de aula, de como respeitar o professor, né? E na questão extra sala de aula, o entrosamento do aluno, porque são feitas práticas desportivas, de gincanas. O urologista do Hospital São Vicente de Paulo fala sobre a campanha Novembro Azul. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente em relação aos homens acima dos 50 anos. Só perde para os cânceres de pele. O governo federal lança programa Mega Vacinação. Nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos. Na tarde de ontem, o prefeito Pedro Almeida assinou o documento de manifestação do interesse do município em participar do Programa Nacional Escola Cívico-Militar, indicando a Escola Georgina Rosado como a primeira a ser contemplada em Passo Fundo. Os vereadores Adamo Nareto e Inharan Carvalho comemoraram a decisão. O que visamos com a Escola Cívico-Militar? Dentro vão haver 2 militares, possivelmente, da reserva ou da brigada ou do Exército, que vão estar participando na disciplina das crianças. Eles não têm ingerência sobre o processo pedagógico, nem na diretoria da escola. Eles trabalham mais em âmbito do pátio, não entram na sala de aula, mas eles instruem as crianças sobre o respeito, sobre o amor à pátria, ensinam por vezes cantarem os hinos, recepcionarem os professores com educação, com um boa tarde, um bom dia, resgatando valores que por ora foram perdidos no Brasil. E aí, no início desse mandato, nós estivemos buscando junto ao Tenente-Coronel Zuco, em Porto Alegre, a implementação em Passo Fundo. Porém, necessita um trâmite, né? Inclusive de ter no município a destinação das verbas para o pagamento desses monitores que vão estar na escola. Sendo que não foi possível implementar este ano em função de não estar previsto na lei orçamentária. Então, nós estivemos em Porto Alegre, nós levamos o nome da Escola Georgina Rosado, por sabermos da intenção da direção da escola de ter lá, sim, a implementação da Escola Cívico-Militar. Levamos para o Coronel Zuco, assinado pela diretora, enfim. E agora, na nossa votação da LOA, da lei orçamentária do município, nós tivemos aprovado o valor das emendas, né? Nós tivemos aprovados o que possibilita, então, a implementação da Escola Cívico-Militar. E ficamos muito contentes que a Escola Georgina Rosado foi contemplada, porque lá foi feito todo um trabalho com a comunidade escolar, porque a Escola Cívico-Militar ela só é implementada com a concordância de toda a comunidade escolar, ou seja, direção, professores, coordenação, pais e alunos. E, para nossa alegria, nós estivemos lá palestrando, conversando sobre a Escola Cívico-Militar e tivemos 100% de adesão de toda a comunidade escolar. O vereador Inharan Carvalho falou sobre os benefícios que a Escola Cívico-Militar trará para a comunidade. Não é só para os alunos, mas com os professores, com os próprios pais, com a comunidade passofundense, porque a gente sabe de muitos vândalos por aí quebrando bens públicos, né? E com certeza esses alunos vão aprender lá dentro o respeito à coisa pública e vão divulgar para seus parentes, seus amigos, né? Para seus colegas o respeito que tem que ter com a coisa pública. Eu acredito que Passo Fundo vai ganhar muito com isso
E esses quebra-quebra que estão acontecendo em praças, em monumentos, vão com certeza sumir, porque a intenção é implementar agora nessa primeira escola, que é a precursora, e expandir a outras escolas também o mesmo sistema de escola cívico-militar. Isso vem de bom tamanho porque aumenta o aprendizado, a disciplina do aluno na sala de aula, e ele aumenta seu conhecimento nas matérias que são ministradas pelos professores, né? E porque ela dá ao aluno a maneira de disciplina de como se comportar na sala de aula, de como respeitar o professor, né? E na questão extra sala de aula, o entrosamento do aluno, porque são feitas práticas desportivas, de gincanas, né? De atividades cívicos, né? Hasteamento à bandeira, canto do hino nacional, canto do hino à bandeira, enfim, todos os cantos e hinos que o Brasil tem, vai ser passado para esses alunos para que eles aprendam e tenham canto, façam a participação de uma maneira alegre, né, e harmônica. O mês de novembro é popularmente conhecido como período de conscientização e alerta sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata, conhecido como Novembro Azul. O objetivo é promover o alerta sobre os cuidados com a saúde do homem. O médico urologista do Hospital São Vicente de Paulo, Mário Franciosi, fala sobre a importância da campanha. Esse tema do Novembro Azul tem o objetivo justamente de chamar a atenção para todos os homens a partir dos 50 anos para ter um cuidado com a sua saúde. O mais importante aqui é o chamamento para os homens em relação a se cuidar. E dentre os temas do Novembro Azul, então, o câncer de próstata é o que de longe é o mais prevalente e é o que é o mais abordado. Então, nós temos digamos assim, uma orientação em termos de incidência. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente em relação aos homens acima dos 50 anos. Só perde para os cânceres de pele, que são os não melanomas. Então tem uma importância significativa em relação aos cuidados. Por quê? Como ele é prevalente e ele tem uma tendência a aumentar a sua incidência com a idade, e especialmente em duas situações, que é digamos assim, uma facilidade de ele aparecer em famílias, ou seja, tem uma tendência genética. Quando o avô tem câncer de próstata, ou o pai tem câncer de próstata, ou o irmão tem câncer de próstata, estatisticamente, é uma tendência maior de desenvolvimento nesses pacientes. Além disso, a raça negra também tem uma incidência maior. Então, a recomendação em relação a esses cuidados é fazer uma revisão anual com o seu urologista, uma vez por ano, em relação a digamos assim, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque muitas vezes, numa fase inicial, o câncer de próstata não tem nenhuma sintomatologia, ou seja, ele é assintomático. Às vezes o pessoal acha que o fato de urinar com jato fraco, urinar muito frequente, infecção urinária, levantar muitas vezes à noite, seja sintomas do câncer de próstata. Na realidade, esses sintomas é mais comum no crescimento benigno da próstata, que também é muito prevalente com a idade, ou quadros de infecção. Então, muitas vezes se faz o diagnóstico de câncer de próstata, digamos assim, avaliando esses sintomas, porque numa fase inicial o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Ele só vai dar uma sintomatologia nas fases mais avançadas da doença. Então, a ênfase aqui é o que? Depois dos 50 anos, assim como as mulheres vão no ginecologista, os homens consultariam o seu urologista. Mas não só em relação ao câncer de próstata, em relação à saúde do homem. Isso engloba todo um bem-estar físico, psicológico, em relação ao, digamos assim, alimentação, em relação aos bons hábitos de vida, como atividade física, não beber ou beber moderadamente, não fumar, não usar droga, ter 8 horas de sono, ou seja, ter uma vida saudável. Daqueles pacientes em que vão ao seu médico e o médico está suspeitando ou um dos exames de rotina, chamado screening, a gente inclui nos homens acima de 50 anos o PSA, que
que se chama antígeno próstato específico. Ou seja, ele pode ser ajustado pela idade. Até 50 anos, ele tem uma taxa de até 2,5. E cada 10 anos, 1 ponto percentual. Então, 2,5, 50 anos, 13,5, 60 anos, 4,5, 70 anos e acima de 5,5 para quem tem 80 anos. Depois dos 80 anos, o rastreamento já perde um pouco de importância. Por quê? Porque se o paciente não tem sintomas da sua doença, provavelmente ele vai viver a vida dele, mesmo que ele tenha algum tumor de próstata, isso não vai incomodar no seu dia a dia. A não ser que ele tenha sintomas dessa doença. Aí sim pode ser rastreado. Então a importância é a gente fazer essas campanhas justamente para que todo mundo tenha essas informações. E é importante esse diagnóstico precoce nesses pacientes que têm acima de 50 anos. Uma vez que a gente faz a história, o exame físico, que é examinar o paciente, fazer o toque retal, que é fundamental nesses casos, que esses homens sejam avaliados e seja feito o exame, porque o toque retal traz muitos dados em relação à próstata. Tamanho, consistência, se é indolor ou se tem dor, ou se tem alguma área mais espessada ou endurecida. Porque isso, junto com a história, o exame físico e exames laboratoriais, que é o PSA, nós conseguimos fazer, digamos assim, uma estratificação dos pacientes que têm maior risco para ter tumor de próstata. Naqueles que têm uma chance maior, então aí se parte para o próximo passo, que é uma biópsia. É se retirar fragmentos da próstata através de uma punção com eco transretal, e esse material vai para a patologia, e de lá então vem o diagnóstico etiológico ou patológico, se confirma ou não neoplasia. Normalmente, quando a gente tem esse diagnóstico, tem um primeiro impacto para o paciente, que teoricamente é uma doença maligna. Mas hoje em dia tem evoluído muito os diagnósticos e a parte patológica. Então nós temos tumores de baixo risco, que é chamado Gleason 6, de médio risco, Gleason 7, e de alto risco, Gleason 8, 9 e 10. O que é esse risco? Risco de progressão da doença. Então, em termos de tratamento, muitas vezes, mesmo que o paciente tenha uma neoplasia, mas seja uma neoplasia de baixo risco, a gente pode só ir acompanhando, faz o que se chama de vigilância ativo. Naqueles pacientes que têm um Gleason médio ou Gleason de alto risco, precisam ser tratados. Aí nós vamos lançar mão dos mais diversos métodos mais modernos de tratamento do tumor de próstata, que pode ser técnicas minimamente invasivas ou técnicas para se retirar a próstata, chamadas prostatectomias radicais, que pode ser cirurgia aberta, pode ser cirurgia laparoscópica ou cirurgia robótica, com um índice de cura bastante grande, especialmente quando feito o diagnóstico numa fase bem inicial. E depois do intervalo, saiba mais sobre o lançamento da campanha Mega Vacinação do Governo Federal. Nós voltamos já. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aumentar o consumo de água. Você tem uma missão: garantir a hidratação com água todos os dias. A água é essencial para a manutenção da vida. Veja 5 dicas para tomar mais água. Dica 1. Faça da água sua melhor amiga e leve-a aonde você for. Assim, sempre vai lembrar de beber um pouco. Dica 2. A água pura ou aromatizada é a melhor opção para a ingestão de líquidos. Pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã ou com gengibre, por exemplo. Dica 3. O consumo de água na forma de chá e café faz parte da nossa cultura. Experimente não adicionar açúcar ou reduzir a quantidade ao mínimo. Dica 4. Alimentos in natura ou minimamente processados são boas fontes de água. Alguns deles, como frutas e verduras, podem conter mais de 90%. Dica 5. Para não esquecer, você pode criar alarmes ou fazer uso de aplicativos que enviam avisos sonoros. Água é vida. Beba mais água e valorize a sua vida. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.
O governo federal realizou na tarde de ontem o lançamento da campanha Mega Vacinação, que tem como objetivo reforçar a imunização dos brasileiros contra a Covid-19. A dose de reforço será ampliada para toda a população adulta acima de 18 anos. Nós já temos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais importante do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos em relação ao percentual da população completamente imunizada, mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos. Enfim, temos que trabalhar fortemente, em primeiro lugar, para ampliar a cobertura da segunda dose. Muitos não procuraram as unidades de vacinação para tomar a segunda dose, e é fundamental essa segunda dose para que se complete o esquema vacinal. E o segundo objetivo é em relação à dose de reforço ou dose adicional. E agora, graças às informações que temos advinda dos estudos científicos, nós decidimos ampliar essa dose adicional, dose de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil, para ampliar ainda mais o acesso, para convencer as pessoas a procurarem as unidades básicas de saúde e, a partir daí, adquirir ainda mais a confiança do povo brasileiro e um controle sanitário eficiente para evitar possíveis novas ondas da Covid-19. Hoje no país nós temos 4 imunizantes e cada um com as suas regras, né? Primeira, segunda dose ou dose única, isso seria o esquema primário. E para se completar essa imunidade, como foi colocado, há necessidade de que se tome a segunda dose. Hoje nós temos 21.116.932 pessoas que estão aptas a tomarem essa segunda dose, sem o atraso, para ter esse esquema vacinal primário completo, para, de fato, ter essa imunidade. E aí nós tomamos a decisão de reduzir a dose de reforço. Como eu falei, nós temos o esquema vacinal primário e a necessidade, os estudos têm mostrado que, a partir do 5º, 6º mês, independente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de nós reforçarmos o nosso sistema imunológico. E, além disso, nós também ampliamos essa dose de reforço para toda a população acima de 18 anos. Hoje, em novembro, nós temos aptos a essa dose de reforço 12.470.432 pessoas aptas. Então, nós liberamos, independente do grupo, independente da profissão, para todo o cidadão acima de 18 anos, uma dose de reforço no tempo de 5 meses. Bem, como estamos muito animados com a nossa campanha de mega vacinação. Será uma semana, acredito eu, que começa no próximo sábado, e onde teremos no sábado que vem um dia com as unidades, né, os postos de vacinação com horário estendido, de modo que você, que tomou a primeira dose e não tomou a segunda dose, procure um posto de saúde, um posto de vacinação no seu município, porque é fundamental completarmos o esquema de vacinação primário. Eu penso que a vacinação é um direito de todos, mas também é uma obrigação de cada pessoa, né? Acho que a obrigação sanitária da gestão, ela se impõe por tudo que está posto nas regras, nas normas e nas leis. Mas também é imprescindível que a população atenda esse chamado do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e compareça à unidade de saúde. Eu acho que esse lançamento que acontece agora nesta coletiva, que desencadeia um plano de comunicação forte para poder chamar essas pessoas às unidades de saúde, eu espero que ela chegue e atinja ao coração de cada brasileiro,
para que a gente consiga sair desse problema de maneira mais rápida possível e com mais segurança. Para todos nós que acreditamos em uma possível vida normal o quanto antes, ela passa pelo fortalecimento da vacinação no Brasil. Nós temos que chamar a atenção de toda a nossa sociedade, né, para a sua responsabilidade de fato como cidadão, né, de cumprir com a sua obrigação de vacinar. O Brasil tem hoje um sistema único de saúde que é poderoso, forte, capilarizado, com profissionais de saúde, recurso humano, que conhecem como vacinar. Temos pessoas que acreditam na vacinação. Nós pensamos que o Brasil pode fazer história, pode mudar o rumo desta pandemia. E hoje precisamos de todos. Os meios de comunicação, para divulgar que temos esta mega vacinação, as igrejas, as pessoas no setor privado, as organizações não governamentais e especialmente de cada família em todo canto do Brasil para procurar essa vacina. Todos os contratos firmados esse ano e os contratos que serão firmados para o fornecimento de doses em 2022 são suficientes para poder fazer frente a essa redução de prazo que foi feita com a dose de reforço. Temos, além desses contratos, 2 opções de compra, né, totalizando mais 110 milhões de doses. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.